Segunda-feira, 17 de maio, e hoje o Standard Poor's apresentou, digamos, uma forte flutuação. Em termos de heatmap, como podem ver, tivemos muitos pontos vermelhos e alguns verdes de relevante setor da energia e financeiro, mas verificando aqui os grupos, sem dúvida, setor da energia foi o que teve melhor performance e o dos materiais também, já tecnologia e as utilities a terem uma performance mais negativa. Standard Poor's, deixem-me só apagar isto, está a fazer o comportamento que nós tínhamos falado na análise dos índices, que podem ver no vídeo de domingo, tínhamos falado, tivemos uma subida, vai ser necessário vir aqui a este suporte, ou pelo menos ter duas velas tipo inside bars, hum, para depois então ganhar força para subir. Isto porque para igualarmos a imagem basicamente da média dos últimos 20 anos do Standard Poor's em maio, em que existe a formação do W, já tivemos a formação do primeiro W e agora lá está, queremos a formação do segundo W, que é isto que eu tinha aqui. 1, 2, 3, 4. Os Ws são bullish. Por norma, a distância desta perna é a distância desta. E eu digo por norma, mas acaba por bater certo. Não, esta aqui, se nós colocarmos aqui no máximo e aqui no mínimo, se a trouxermos para aqui, praticamente bate certo. Não é a ciência exata, mas é algo muito frequente e lá está, é o que esperamos que aconteça. Os QQQs estão exatamente na mesma situação, com uma diferença, estão fora do canal. Como podem ver, temos o suporte da nuvem, parece a Apple, tirada a papel químico, mas lá está, aquilo que nós queremos é ver esta formação. Dow Jones já está num ponto diferente. O Dow Jones hoje fez, engraçado, ainda agora há pouco vi o Dow Jones e tinha duas, mas estranho. É a segunda vez que estou a fazer o vídeo e eu tenho a certezinha que o Dow Jones tinha uma vela exatamente igual aqui ao lado. Mas, enfim, o Dow Jones hoje fez aqui um pequeno martelo, não se movimentou muito, poderá também estar a fazer o mesmo, ou seja, o tal W. IWM, exatamente a mesma coisa para o Russell, apesar de ter feito basicamente as small caps hoje tiveram todas com subidas, mesmo que ligeiras tiveram, mas poderemos estar a fazer o mesmo, ou então nem sequer vai fazer W nenhum e arranque. É isso que se prevê, que as small caps que têm sido massacradas comecem a arrancar. O mais certo é, sem dúvida, não fazer este W, pelo contrário, arrancar. Isto porquê? Porque se as outras começarem a cair, esta sobe. Put to call ratio, como vocês vão conseguir ver melhor por aqui, indicators. Como vocês podem ver, hoje entraram mais puts do que calls. Está em linha com o nosso plano, para já também nada a apontar. Se houver mais puts amanhã, é sinal que o mercado ficou vermelho. E a formação do W também não se importa que ela venha até aqui. Taxa do tesouro basicamente não se mexeu. Vamos ter aqui nas velas para vocês verem.
praticamente a mesma coisa, subiu 0,31, continua nos 1,64. O petróleo está a subir, nós já tínhamos falado nisto. O mais certo é o petróleo agora, que ultrapassou esta linha do meio, ir ao topo da linha de tendência, mas antes tem que ultrapassar esta linha que está aqui, ou seja, os 66,32 tem sido forte resistência, talvez até ligeiramente mais acima ou não, mas a questão é esta zona, sem dúvida que tem atuado como grande resistência. Parece que fechamos acima da linha, vamos ver se temos continuidade. Se não, viramos aqui para esta parte de baixo do canal ascendente. O dólar hoje teve um movimento ligeiro, ou seja, uma queda, mas ligeira. Continua assim. Eu não vejo problema nenhum do dólar cair, desde que seja calmamente, para não influenciar ou não ter grande pertinência para a inflação. Já a Bitcoin, hoje mais uma vez o Elon Musk, no fim de semana detonou a Bitcoin, ou seja, dia 12, 14, 15, foi 15, esta queda no sábado, basicamente também foi mais uma vez devida, quer dizer, não é devida, houve um comentário no Twitter em que basicamente o comentário dizia que para todos aqueles que estavam a criticar o Musk, que basicamente levou o Bitcoin até à Lua, depois que era bem feita que o Musk já tivesse vendido e a Tesla tivesse vendido todas as criptomoedas, seria bom para eles aprenderem, e o Musk basicamente respondeu indeed, ou seja, seguramente ou com certeza. E quer dizer, a especulação deste sábado tem andado à volta disso. Hoje, ao final do dia, e por isso esta recuperação, ele escreveu um tweet a dizer que não vendeu criptomoeda nenhuma, nem ele, nem a Tesla, então a Bitcoin parece estar a recuperar, assim como a Ethereum, estão basicamente a ter o mesmo tipo de velas, estão a trabalhar, digamos assim, em conjunto. A VIX hoje esteve nos 12% de aumento e depois acabou por acalmar. Ou seja, hoje o dia começou com o formato basicamente de um, podemos chamar um W ou um V. Vê-se em muitas ações só por causa deste movimento. Teve a subir cerca de 12% e depois corrigiu. O setor financeiro está a fazer aquilo que nós tínhamos dito, ultrapassando aqui esta barreira, vem aqui a este topo e depois corrige, poderá ser então o tal setor que alimentará a subida da tecnologia. O setor da energia, tal qual como o petróleo, a subida, neste momento, a única dificuldade é ultrapassar aqui os 55,18, não me parece que vá criar grandes problemas. E o setor tecnológico está qual como as QQQs a fazer o seu W, ou a ter, neste caso, suporte aqui na nuvem. Vamos então agora passar rapidamente às cotadas. Assim está bem. Como podem ver, hoje o Twitter fez um higher low extremamente positivo, um higher high. Estamos a fazer um movimento de inversão, o reversal. Hoje já tivemos mais volume, 21 milhões face aos 9 milhões de sexta-feira, bem acima da média que tem sido. Aliás, o volume médio tem sido cerca de 18 milhões. Hoje foi acima da média, pelo que para já parece estar a tentar fazer o tal reversal. Vamos ver se tem continuidade. É aquilo que mais se quer. Caso haja continuidade, vir em direção aqui a preencher a gap totalmente, ou seja, 53,42 ultrapassando, vir aqui próximo dos 54. Já numa inversão,
o suporte está nos 51,40. Vamos ver então agora o Snap, e o Snap, tal e qual como o Twitter, a fazer um movimento de reverse. Está mais do que confirmado que está numa tentativa de subir. Hum, Também está aqui numa zona de resistência. Vamos ver se consegue ultrapassar e ultrapassar aqui as moving averages, conseguindo, vem aqui em direção aos 56,27. Caso contrário, o suporte está nos 50,39. Vamos então agora ver a Tesla. A Tesla continua a sofrer com esta história toda, mas lá está, hoje teve um comportamento que só difere da NIO. Eu vou-vos mostrar aqui na visão 1 hora. Basicamente, e aqui está o início do mercado, da abertura, e basicamente difere aqui. Ou seja, a NIO na abertura fez também tipo um doji, mas teve uma vela positiva, e mesmo esta esteve positiva, depois começou a fazer negativo. Porquê? Porque a Tesla estava a cair até que inverteu. Ou seja, a Tesla está a arrastar o resto do setor. Vamos ver se começa a inverter, porque realmente é importante para estas cotadas começarem a recuperar, senão começam a ficar extremamente bearish. Como podem ver, estamos aqui numa zona de forte resistência, não é só um ponto de contacto, são vários. A vela fechou na resistência. Caso consiga ultrapassar, vamos em direção aos $600. Caso contrário, 561 deixa de ser suporte e os 539 poderão ser o próximo destino. Vamos meter aqui a 1 hora, e a NIO também, tal e qual como a Tesla. Vocês podem ver pontos diferentes. Fez um lower low, fez um lower high. A NIO pelo menos está a tentar inverter. Para já demonstra que quer inverter, e conseguindo esse movimento, irá nos próximos tempos, pelo menos para já, ultrapassar aqui a moving average. Os $34 tem sido um ponto de resistência. Temos tido várias tentativas, rompendo. Terá que ser com volume. Aqui ainda tentou, mas depois foi a tal inversão. Mas conseguindo, vem aqui aos 35,48. Temos aqui a nossa Golden Pocket. De certa forma, a Golden Zone está aqui. Existem muitas pessoas que usam o Golden Pocket, que basicamente eu posso colocar aqui, que é, vamos alterar esta, que é a zona entre os 61,8% e os 60%. É este o objetivo. É aqui que normalmente fazem a primeira parte dos lucros. É este o objetivo final. Pode ultrapassar sem dúvida, mas para já, para chegar aqui, vai ter que galgar alguma coisa. O suporte, caso vir bearish, está nos 32,04. Vamos passar então agora à Apple. A Apple, tal qual como tinha falado na sexta-feira, ela ia decair um pouco, ganhar suporte na nuvem, e agora aquilo que poderá acontecer para formar um W é cair um pouco mais. Se tal acontecer e houver um bounce nesta zona, ou seja, nos 122, 64, 123, se houver aqui um bounce, temos o W formado, e será um bom ponto de entrada. Eu, com toda a certeza, irei reforçar o meu portfólio longo prazo para baixar ainda mais o meu preço médio, e quer dizer, tentar vender a ganhar dinheiro, mas mantém-se o cenário. E o cenário qual é? Ir até meio de junho, ou seja, antes de 14 de junho, tem que chegar aos 135, 136, e
caso consiga ultrapassar, vir aqui aos 140. Para já, aquilo que nós vamos ter como movimentos é basicamente, como veem, começou em queda, 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 queda e inversão. Caso o movimento bull continue a ultrapassar as moving averages 127,12 e depois 127,92, caso o movimento bearish prevaleça, 124,78 tem sido um forte suporte, quebrando, vem aqui aos 123,67. Vamos passar agora a AMD. A AMD fez também um dia positivo, tal e qual como a Snap e a Twitter. Em termos do volume, está dentro da média, nada de transcendente. Fez praticamente aqui uma doji, apesar de ter aqui um corpo mais alongado, mas para já está a fazer o seu reversal. São duas inside bars, por isso é que está meio inócuo. Hoje praticamente não subiu, 0,08%. Em termos de indicadores, nada a apontar, nem sequer vejo aqui nenhuma divergência. Já em termos de movimentos, saímos fora do canal descendente, isto é bullish, então o mais certo é ultrapassarmos aqui a moving average a 50 períodos e esta resistência será o próximo objetivo, conseguindo ultrapassar 77,93. Já numa perspectiva bear, suporte desta linha, como podem ver, ela tem servido como suporte, caso quebre, bem em direção aos 72. A EFCEL hoje teve também um comportamento bom, ela subiu 2,58, é um facto, mas eu digo que o comportamento foi bom porque lá está, estamos a fazer higher highs e lower highs. Mesmo num cenário adverso, as small caps acabaram por subir, o volume não está a acompanhar as subidas, por isso é que eu digo, o comportamento é bom, porque ela não subiu muito, para uma cotada como esta subir 2% praticamente não é nada. Vamos ver, neste momento, dizem as más línguas que isto é aqui um W, e isto sendo um W, aquilo que nós iríamos ter basicamente seria este movimento aqui, ou seja, poderia muito bem caminhar até esta parte, mesmo que esbarrasse aqui já não seria mau, o meu custo médio está próximo dos 15, portanto é naquela, ela ia subir basicamente 200% até lá chegar, eu deixaria muito dinheiro em cima da mesa, mas lá está, é preferível recuperar e fazer o break-even para quem já perdeu cerca de 50% em metade das ações que eu tinha. Assim sendo, em termos de movimento, nem vale a pena ir aqui fazer mais linhas de suporte e resistência, porque ela acaba por rompê-las. Resistência está nos 8,18. Vamos ter outra aqui nos 8,41. Em termos de suporte, temos a nuvem. Perdendo a nuvem, vem aqui aos 700 e aos 7,12. Vamos agora a Palantir. E a Palantir é sintomático com todas, seja higher lows, higher highs, resistência vai haver aqui na Moving Average a 5 períodos, a 13, peço desculpa, mas o mais certo é amanhã conseguir romper isto se ela manter a tendência bullish que tem. Vamos ver se arranca, porque ela realmente tem muito para recuperar. O meu preço médio está nos 25,60, algo assim. Basicamente, quando ultrapassar esta resistência, eu fico positivo. Assim sendo, em termos de RSI, não há nada a apontar. O volume tem estado a diminuir. O volume médio, como vocês podem ver, tem sido 91 milhões.
isto diz que é nos últimos 10 dias, hoje fez 49, o volume não está a ser nada especial, continua a cair, não há bears a forçá-la a descer, mas também não há bulls que a puxem muito depois desta subida fantástica que teve aqui. Assim sendo, para amanhã vamos ter aqui uma resistência nos 21,13, não irá quebrar à primeira, mas se romper vem aqui em direção aos 21,79. Em termos de suporte, sem dúvida, vai ter aqui nos 20,17, suporte na moving average, suporte na nuvem, mas para já tudo aquilo que indica que ela vai continuar a subir. É isto, espero que tenham bons negócios e que as oportunidades sejam muitas. Não se esqueçam, quem está longo nas ações nacionais tem que acompanhar os índices, são muito importantes. Hoje notou-se a mudança, principalmente a partir das 14 horas. Quem acompanha a Galp viu a mudança que houve. As cotadas em pre-market estavam ligeiramente negativas e de repente começaram a ficar positivas e a Galp reagiu positivamente. Pelo que acompanha os índices, é o mais importante, é melhor do que estar só a olhar para a cotada em si, e acompanhem também quem está nas internacionais. A VIX é muito importante porque o movimento hoje proporcionou entradas muito boas para swing. Se eu fosse pro, teria feito bastante mais daquilo que fiz, mas lá está, dentro de uma cotada pode-se fazer muito dinheiro. Eu hoje fiz, por exemplo, aqui na BNGO, foi uma que eu já joguei antes, não fiz, foi depois de jantar. Cheguei aqui para ver a parte final e basicamente vi algo que é muito importante, que é ver a VIX, como é que está a VIX. À tarde teve a 12, estava agora a 5%, e vejam o W a formar-se. Eu entrei mais ou menos aqui, um, 8h40 mais ou menos, entrei, saí nos 5,57, salvo erro, 10 cêntimos em 400 ações, 40 dólares, é dinheiro. Basicamente em 15 minutos não fiz muito, é 1%, olha lá o que é, 2%. Não fiz muito, mas digamos, em 15 minutos enquanto tomava o café é o suficiente, não posso reclamar. Isto tudo porque eu sabia que a VIX estava alto, isto tudo também porque eu uso, não sei se a 1 minuto dava para ver o W, muito mal. Por isso usem, eu creio que a 15 minutos ainda dava para ver o W, mas sem dúvida os 5 minutos é a melhor time frame, é aquela que eu uso. VIX, volatilidade é importante. Esta, vejam, eu não apanhei, confesso, eu só vi depois. Basicamente ela veio aqui na abertura, veio à moving average, ganhou suporte e arrancou, e este movimento pode parecer ridículo, mas basicamente temos aqui 10%, isto no espaço de 20 minutos, depois caiu, mesmo que ficássemos a segurar o saco e saíssemos nesta zona, digamos que em meia hora fazia 6%. Eu não apanhei esta zona, eu estava a olhar para a skills e o arranque da skills não foi tão bom. A skills, como vocês podem ver, ela fez aqui um arranque, mas foi muito brusco. Ou seja, isto no espaço de 5 minutos, ela limpou os ganhos todos que havia para ganhar. Ela abriu aqui, caiu e depois de repente começou a subir. Mas quer dizer, 3% e depois caiu outra vez. Ou seja, eu acabei por não querer entrar, ela não testou esta linha Fibonacci e depois eu não apanhei este arranque também, mas lá está, 5% e 5%, vejam aqui a mesma coisa, entrada mais 5%, isto com um pouco de paciência tudo se levava.
mas tudo fruto da VIX. A VIX teve este comportamento também, vocês podem ver, sempre que ela aumenta, as ações estão a cair, sempre que ela cai, as ações estão a subir, e basicamente foi isso que ela fez. Vejam, a partir das 9h30, basicamente foi isso que ela fez. E quando ela cai, as ações sobem, quando ela sobe, as ações caem. É só acompanhar. eh, os dias mais violentos, por assim dizer, proporcionam sempre bons lucros. Eu ainda estou naquela fase de aprender. Entrei hoje na Riot, apanhei. uh, Isto já foi a minha segunda entrada, que praticamente foi ao preço de saída, mas eu creio que entrei por aqui. Ou foi aqui ou foi aqui. Também é irrelevante. O relevante foi que, e por isso é que eu digo, manter as regras. Subiu 5%, façam uma venda. Eu não cumpri regras nenhumas, estava com o telemóvel, não sabia que ela era tão volátil, e depois, quando ela caiu, eu fiz 2,5% em vez dos 1% de risco, perdi, voltei a entrar nos 38 e quando vi que basicamente aqui a Bitcoin e a Ethereum estavam a cair, eu saí nos 32, ou lá o que é que foi, entrei nos 38, não perdi quase nada, mas vejam, depois no final ela acabou por recuperar e também um aumento de 5%. É isto, até amanhã e bons negócios.